Batismo de Sangue, né, do Elvésio Raton, trata lá da luta, da militância política dos frades, dos freis dominicanos contra a ditadura. É verdade. E você tem lá um grande elenco. Né? Tem, começar pelo Caio Blay, pelo grande Daniel Oliveira. Mas o filme se dá dentro desses costumes dos padres, da voz baixa, né, delicada, gestos, mesmo na tensão. Como que foi construir esse universo com esses atores? O que nós fizemos? Fomos conversar com a Ordem dos Dominicanos em Belo Horizonte, que está instalada ali num bairro da periferia, em Belo Horizonte. A partir daí, nós fomos ficando amigos deles. E a preparação passou praticamente para o convento. E, num determinado momento, os atores, nós não sabíamos disso, os freis, cada frei entrou lá e pegou um hábito, pegou uma roupa. E eles ritualisticamente vestiram os atores. Miguel, você imagina todo mundo aos prantos. Aquilo foi o balde. Essa experiência foi deflagradora, transformadora. Eu chamei vocês aqui porque eu acho que o que nós temos que nos perguntar agora é até onde nós podemos, ou melhor, até onde nós devemos ir. E vocês estão indo longe demais. Vocês sabem o perigo que estão correndo? Mas a opção pelos pobres é uma exigência do trabalho apostólico. Como que foi a preparação para as cenas de tortura? Porque são cenas extremamente brutais, né? Alguns momentos são mais do que violentas, você, né? De repulsa, né? Você não assiste aquele filme sem ficar numa situação de agonia, né? Principalmente por conta a partir do momento que eles são presos. Como que foi essa preparação? Então, antes de nós irmos para essa etapa da tortura, nós fizemos toda a base sólida da fé. Os atores precisavam entender e precisavam ter no que se segurar. E quanto mais a gente entendia o porquê histórico daquelas atitudes, os atores entendiam como era importante sobreviver e como era importante você ali manter-se firme e não falar uma palavra. Isso tudo sob o ponto de vista de quem está trabalhando com essa verdade. Só que é que nem a morte, é que nem quando você vai ter uma cena de sexo. Não é de verdade. Só que como parecer de verdade? Primeiro, comprometimento do ator, ele sabe, ele está sentindo praticamente a dor, ele está emocionado, ele está à disposição, ele coloca o seu corpo, ele oferece a sua face, ele tem uma atitude absolutamente cristã, ele tem uma atitude que evoca outras questões que às vezes a gente no dia a dia já perdeu isso, e para a dimensão dramática dessas personagens a gente precisava reentender esse significado. Os atores, sabendo de tudo isso, nós de novo chamamos uma pessoa que é o Javier, que já trabalhou fora, trabalhou nos Estados Unidos e tal. Ele atua muito aqui na América Latina, e o Javier veio fazer um trabalho técnico específico. Então ele construiu, na questão da tortura, construiu aqueles aparatos todos, e aí nós fomos tecnicamente aprender a receber os golpes, a perceber aonde que podia ser um limite, onde é que nós desmaiávamos. Nós fomos entender, é um gráfico técnico, não vai lá e faz qualquer coisa. As cenas... Isso está claro, no trabalho dos atores está claríssimo. E todos o trabalho do cinema, o trabalho do cinema, quando é muito verdadeiro, ele também passa por uma questão técnica, aliado a uma disponibilidade de emoção e a uma compreensão racional do contexto daquela trama.
Vocês são base fixa dele. Onde é que ele se esconde? Como é que vocês se encontram? Queima, grandão. Queima até falar. Pena, vamos falar de um assunto leve. O beijo. Como que se ensina um ator a beijar? Como que se leva um ator a causar no espectador um desejo? Porque também tem o canastrão que não sabe beijar, né? Isso é verdade, né? Tudo, tanto aquela morte que você falou, exagerada, do canastrão, como um texto que não caiba na boca e que pode ficar caricato, um gesto que também não seja de dentro para fora e que também fique caricato, você tem então o beijo. Claro, tem beijos que não convencem, mas antes do beijo, eu volto a dizer, o meu trabalho é na alma, no foco dramático da personagem. Então, se eu tenho uma personagem A que está apaixonada pelo personagem B, eu vou trabalhar essa paixão num determinado nível que o beijo, o abraço e as carícias serão consequência daquela paixão. O meu foco não é o beijo. O beijo é consequência. Fazendo isso, eu fujo da caricatura. Você entende? Agora, o beijo, ou como qualquer questão íntima, também passa por você aproximar os dois atores, para eles combinarem códigos entre eles. Olha, até onde vai, até onde não vai, vamos botar menos ou mais língua de repente eles esquecem, ou vamos fazer com mais isso, mais aquilo. Isso você deixa para os atores combinarem entre si. Com os atores, mas eu, às vezes, promovo esses encontros. Eu posso estar junto, a gente bater um papo. Mas, normalmente, os atores fazem. Claro, várias coisas os atores fazem sozinhos. E devem fazer. Você tem na cabeça, meu filho? Só bobagem. Melhor a gente parar com isso, hein? Não vai prestar. Olha, eu acho assim, o preparador de elenco, ele não é fundamental, mas dependendo do trabalho, da característica do filme, ele é essencial. Eu não diria que ele é obrigatório, mas dependendo do filme, ele é essencial, sim. Eu acho que, principalmente, quando o preparador de elenco estabelece uma ponte de diálogo importante entre a equipe, que é o diretor, o fotógrafo essencialmente, a produção do filme, e o elenco. Pena, você preparou a Débora Seco para o Bruna Surfistinha. Débora Seco é uma atriz famosa, faz uma galã, né? É uma galã nas novelas, isso aqui, né? Rosto bonito, tudo. E no Bruna Surfistinha ela vive uma prostituta, né? Uma moça lá da classe média que resolve, não sei por como, se prostituir. Agora, como que foi a preparação da Débora Seco para esse papel? A questão de sexo, porque são várias cenas de sexo, né? Diversas, né? E a questão da repulsa, que ela é obrigada a passar muitas vezes. Repulsa ao sexo. Então, uma personagem que, primeiro, a gente tinha que descobrir todas as questões humanas. Então, mais do que uma prostituta, ou mais do que o sexo, você tinha dor, angústia, alegria, tristeza, sofrimento, vontade de ser feliz, vontade de conquistar coisas, vontade de ultrapassar limites, vontade de se reinventar, de se virar do avesso, enfim. Você tem toda uma trajetória dramática que independe até de ser prostituta ou não. Claro que o contexto e que a questão da prostituição evocava um determinado objeto de pesquisa, uma circunstância, um foco maior na pesquisa. Então,
nós fomos conversar com muitas garotas de programa, nós fomos a muitas boates, a gente conviveu com a realidade dessas meninas para, através dessas histórias, a gente conhecer um pouco mais a fundo e entender o que efetivamente estava em jogo. Aí, pode mandar o próximo, que hoje eu não vou dar, vou distribuir. O que foi mais difícil? Foram as cenas de sexo? Eu acho... A relação com os pais? Eu acho que a questão toda para Débora não é questão nem do sexo e nem dos pais, e sim da gente entender exatamente o que estava em jogo, o que leva uma menina como a Bruna a se prostituir. E depois, como ela enfrenta a angústia e a repulsa ao sexo, como você bem colocou. Essa talvez seja a parte mais delicada, de realmente entender como que essas meninas voltam no outro dia. Porque essas meninas passam, eu escutei relatos, nós escutamos relatos impressionantes. O que existe, às vezes sexo é o que menos tem. Os homens pagam para coisas inacreditáveis e para outras loucuras, para outras coisas incríveis que o ser humano chega, entendeu? E as meninas voltam e ficam no outro dia e se acostumam. Elas vão se anestesiando. O mais difícil foi a Débora entender o grau de dor que fica tão dolorido que se auto-anestesia, a ponto delas não ligarem mais. Alguém ajuda aí! Que a menina desmaiou! Alguém ajuda aqui, ó! Como que essas pesquisas tocam você? Você chega momentos que você não dorme? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu me nutro muito disso. Primeiro, eu adoro entrar nesses mundos e entender essas personagens e entender de dentro as histórias. O que motiva um assassino, o que motiva uma prostituta, o que motiva um frade, o que motiva um guerrilheiro, o que motiva um amante, o que motiva um adolescente, o que motiva uma pessoa de 70 anos, o que motiva um frequentador de baile, o que motiva... Enfim, essas motivações é que me nutrem. Isso também é da esfera do ator. O ator não seria ator, não passaria pelo que ele passa, se ele também não adorasse isso. São formas de contar histórias. Aí você vai me dizer, lá pelas tantas, o Fernando Pessoa resolveu cunhar heterônimos. Ele resolveu escrever em várias vozes. Por que ele fez isso? Né? Então, essa vontade de conhecer mais o ser humano... Mente bem. Isso, é verdade. Então, eu diria que ele tinha muita coisa dentro. Ele queria um pouco... Acho que o poeta, eu acho que o ator, eu acho que os dramaturgos, os artistas, de alguma maneira, estão sempre perguntando: quem sou eu? Para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui? Raquel. Meu nome é Raquel. Qual é a melhor maneira de contribuir? E talvez uma das melhores maneiras é conhecer melhor o ser humano. E quando você faz um grande filme, quando você faz com verdade, você mostra para o espectador diferentes seres humanos.